Vamos então para a segunda aula de grafos. Nessa aula eu vou explicar mais alguns conceitos básicos de teoria dos grafos. Então, o conteúdo que eu vou falar nessa aula, eu vou passar um pouco sobre passeios, trilhas, caminhos e ciclos. Depois eu vou explicar o que são subgrafos, grafos completos e grafos complementares. E ao final eu vou falar um pouco sobre cliques e conjuntos independentes. Então, só uma observação. Na aula passada eu disse que na definição básica, na definição matemática de grafo simples, normalmente as arestas são representadas como conjuntos de dois elementos, só que eu gostaria de observar aqui para vocês que a partir de agora, nos exemplos que eu vou mostrar, para representar as arestas eu vou simplesmente atribuir um identificador para as arestas, como eu fiz aqui em roxo, né? E eu vou me referir a esse conjunto de arestas simplesmente como o conjunto dos identificadores. Isso porque daí eu consigo representar outras coisas como arestas paralelas e laços. Então, primeiro eu vou falar o que é um passeio. Eu vou mostrar um passeio nesse grafo de exemplo aqui. Vamos supor que eu comece a partir do vértice 4. Aí eu vou pegar uma aresta que toca no vértice 4, aqui no caso eu vou escolher a aresta 6. Vou para o vértice V2. De V2 eu pego a aresta A4, vou para o vértice V1. De V1 eu vou escolher a aresta A4 de novo, vou voltar para o vértice V2. De V2 eu vou pegar a aresta A5 e vou parar no vértice V3. Isso que eu mostrei nesse grafo aqui agora, ele foi um passeio. Então, um passeio ele é uma sequência alternada de vértices e arestas, que inicia num vértice e termina num vértice, de tal forma que quando a gente está em cima de um vértice, a próxima aresta que a gente vai escolher é alguma aresta que está adjacente nesse vértice que a gente está no momento. Então, é permitido que num passeio hajam arestas repetidas, como está acontecendo aqui com a aresta 4, e também vértices repetidos, como por exemplo o vértice V2, nesse caso. Uma trilha é um passeio que não repete arestas. Então esse passeio que eu mostrei no exemplo anterior, ele não é uma trilha porque tem a aresta A4 aqui que está repetida. Um caminho é uma trilha que não repete vértices, ou seja, ele é um passeio que não repete nem arestas e nem vértices. A única exceção possível é que um caminho pode começar e terminar no mesmo vértice. E quando isso acontece, a gente diz que esse caminho é um ciclo. Então o ciclo ele é um caminho que inicia e termina no mesmo vértice. Vou mostrar o exemplo de um ciclo aqui então. Vamos começar no vértice V4. De V4 eu escolho a aresta A7 e vou para o vértice V3. V3 eu escolho a aresta A2 e vou para o vértice V0. De V0 eu escolho a aresta A0 e vou para o vértice V2. E de V2 então eu escolho a aresta A6 e termino no vértice V4. Vocês podem ver que isso aqui é um caminho, porque ele não repete arestas e nem vértices, exceto o primeiro e o último vértices, que são o mesmo. Então aqui eu pintei em vermelho o que eu fiz, tá? Eu fiz essa trajetória. E essa trajetória aqui, então, ela descreve um ciclo nesse grafo de exemplo. Subgrafo. O subgrafo G' de um grafo G, ele é um grafo que ele contém o conjunto de vértices dele é um subconjunto dos vértices do meu grafo original. O conjunto de arestas dele é um subconjunto das arestas do meu grafo original. E, além disso, tem que ser respeitada a regra de que toda aresta escolhida para fazer parte do subgrafo, ela tem que ter os seus dois vértices extremos também escolhidos para fazer parte do subgrafo. O que isso quer dizer? Vamos supor que o grafo original do qual eu estou fazendo subgrafos é esse aqui que está destacado, à esquerda. Esses outros dois grafos aqui que estão sendo mostrados na direita, eles são subgrafos válidos desse meu grafo original. Isso porque o conjunto de vértices deles é um subconjunto dos meus vértices do grafo original, e o conjunto de arestas deles também é um subconjunto das arestas do meu grafo original. Então, esses dois grafos que estão aparecendo aqui embaixo, eles não são subgrafos válidos, tá? Isso aqui que está sendo mostrado aqui, uma aresta pendurada, ó, que está conectada em um só vértice, isso aqui é um absurdo, tá? Isso aqui não pode nem em subgrafo, nem em grafo nenhum, isso aqui não existe. E além disso, esse outro grafo que está embaixo à direita aqui, ele não é um subgrafo desse meu grafo mais à esquerda em cima, porque ele tem uma aresta aqui no meio, ó, que não está no meu grafo original. Então ele não é um subgrafo válido do meu grafo original. Então esses dois aqui de baixo não são subgrafos, enquanto que em cima são. Grafo completo. A gente diz que um grafo simples é completo quando para cada par de vértices dele existe uma aresta. Então, por exemplo, aqui eu estou mostrando grafos completos com 2, 3, 4, 5, 6 e 7 vértices.
Essa outra imagem aqui que eu peguei da internet também, ela mostra um grafo completo com 7 vértices, que é exatamente o mesmo daqui de baixo. E os grafos completos, no grafo completo de n nodos, a gente normalmente chama esses grafos de Kn. Então, por exemplo, se tu tem um grafo completo com 6 nodos, esse grafo ele é chamado de K6. Grafo complementar. A gente diz que o complementar de um grafo, ele é um outro grafo, tal que o conjunto de vértices é exatamente o mesmo conjunto de vértices do meu grafo original. E toda aresta do grafo original, ela não aparece no complementar. E toda aresta que não aparece no original, aparece no complementar. Então vou dar um exemplo, vamos supor que a gente quer complementar esse grafo aqui de exemplo. Primeira coisa, eu vou mostrar aqui em vermelho todas as arestas que não aparecem nele. Então, por exemplo, aqui não tem uma aresta de V1 a V2, aqui tem em vermelho uma aresta de V1 a V2. Depois a gente só remove todas as arestas que aparecem no grafo original. Aí ele vai ficar assim. Esse grafo aqui que está com as arestas em vermelho é o complementar desse grafo original e vice-versa. Então, se o meu G é esse grafo aqui, o complementar dele é esse. E o complementar do complementar é o meu grafo original. Clique. O clique ele é um conceito que ele combina dois conceitos que a gente já viu, que é o de subgrafo e de grafo completo. Então, o clique ele é um subgrafo completo do meu grafo. Vou exemplificar então com esse grafo de exemplo aqui. Eu vou mostrar alguns cliques desse grafo. Todos esses que estão sendo mostrados dentro de caixinhas aqui são cliques válidos desse meu grafo original, porque dá para ver que eles são subgrafos válidos dele, e também todos esses são grafos completos. Inclusive, se eu escolher só um nodo único aqui com um C, por exemplo, ele também vai ser um clique do meu grafo. Conjunto independente. Um conjunto independente de um grafo, ele contém só vértices, tá? Ele é um subconjunto dos vértices, tal que nesse subconjunto não tem nenhum par que tenha uma aresta entre eles no grafo original. Por exemplo, aqui eu peguei essa imagem na internet, tá? Que mostra conjuntos independentes, peguei da Wikipedia. Aqui os conjuntos independentes aqui nesses seis gráficos aqui, eles estão sendo mostrados com nodos em vermelho mais forte. E eu coloquei aqui então valores só para identificar os nodos. Então, por exemplo, se eu pegar o nodo A e o I, eles formam um conjunto independente desse meu grafo. Por quê? Porque eles são subconjunto dos nodos e não existe aresta entre o nodo A e o nodo I. Se eu pegar também, por exemplo, o B, o F, o I e o C, eles também formam um outro conjunto independente do meu grafo, porque eles são o subconjunto dos vértices, e entre todos esses 4 vértices aqui que eu coloquei nesse subconjunto, eles não têm nenhum par deles tem uma aresta entre eles. Então isso é a definição de conjunto independente. Acredito que para a segunda aula era isso que eu tinha para passar para vocês, então até a próxima.